Olá, 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 boa tarde. Boa tarde, Instagram. Sejam todos bem-vindos, YouTube. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a essa nossa primeira live, eu acho que de agosto, né? Acho que sim. Olá, olá. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito e espero que vocês apreciem também, né? Se não apreciarem, talvez seja a origem de todo o problema que você enfrenta no seu escritório. Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos falar aqui hoje sobre dinheiro. Já vou logo dizendo aqui o tom da conversa. Vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre contrato, vamos falar sobre modelo de negócios. Ai, Gleice, eu detesto esse tema, não queria falar sobre isso. Talvez seja por isso que de repente seu escritório não esteja indo tão bem quanto você gostaria. Seja de advocacia, seja de contabilidade, talvez seja esse o motivo. Porque você não quer tratar sobre essa questão. E aí você evita um problema que você está enfrentando aí, né? Vamos sim, gente, vamos falar sobre isso. Sobre dinheiro. Boa tarde, enquanto o pessoal está chegando. Andressa Romero, minha amiga querida, tudo bem? Seja bem-vinda. A Andressa aplicou isso que eu vou falar aqui, uma parte disso que eu vou falar aqui hoje. Tenho certeza que ela teve muito sucesso com isso, que eu já sei, os bastidores. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom, gente, enquanto o pessoal vai chegando, o YouTube eu não tenho como ver quem está chegando, né? Obrigada, Andressa, obrigada. Eu não tenho como ver quem está chegando, né? Porque no Instagram a gente vê as pessoas aqui, né? Luciana, Andressa, Natália, Simone. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Eu queria dizer, no YouTube eu só vejo quando vocês falam comigo. Quando vocês falam comigo eu consigo ver, quando não... Bom, gente, eu vou iniciando aqui. Obrigada, Simone, obrigada, seja bem-vinda. Eu vou iniciando aqui devagarzinho o tema da live, porque isso aqui, o tema de hoje, gente, não é tema para manga não, é tema para o terno inteiro, né? Então a gente tem muito que conversar, então eu já vou conversando aqui com calma com vocês, com tranquilidade. A live de hoje eu comecei um pouquinho mais cedo, porque o meu cachorrinho tá dodói, tá internado, e hoje ele vai ter alta, então eu vou já buscá-lo na clínica, tô super feliz. E, gente, o assunto de hoje, eu tô brincando com vocês porque o objetivo é tentar tornar o tema mais leve, mais palatável. Eu sei que nem todos gostam de tratar desse assunto do qual eu vou tratar hoje. Iniciar, né, essa sequência de lives, a gente vai ter uma sequência de lives falando sobre isso, né? Que é sobre modelo de negócios na advocacia, especialmente voltado para o trabalho com holding familiar, tá? Esse é um tema que surgiu, é um tema que já há algum tempo eu queria tratar sobre ele, mas a reforma tributária acabou aí tomando conta aí dos holofotes, né? A reforma acabou que tomou a frente, né? Olá, Marcele, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, o que acontece? Né? Alguns alunos, a gente sabe que recentemente as inscrições se encerraram, mas abri recentemente as inscrições do curso Holding Familiar do Zero, e muitos alunos, né, ganham o primeiro bônus, que é de mentoria individual, e muitos alunos chegam para mim com uma dor, são duas dores, na verdade, né, que sempre se repetem, né, sempre se repetem. E isso começou a acender um alerta para mim,
Porque eu também passei por isso, gente. Eu comecei com holding familiar, não comecei na moda, não. Porque holding tá na moda, né? 2020 pra cá ficou na moda. Os últimos 5 anos só se falam nisso, né? Mas eu comecei em 2014. Eu comecei há 11 anos atrás. E lá atrás eu passei por essa dor, né? E que dor é essa, Gleice? Que dor é essa que os alunos sempre trazem, né? É prospecção de clientes, ok? Prospecção de clientes, como chegar ao cliente ideal em holding familiar. Isso é uma dor. E a segunda dor é precificação. Doutora, como é que eu vou precificar isso? Eu não sei fazer proposta, eu não sei, eu fico com medo de cobrar barato demais e pagar para trabalhar, eu fico com medo de cobrar caro demais e isso assustar o cliente, né? E quando o advogado, o contador chega para falar comigo sobre isso e ele coloca essa dor na mesa, eu sempre digo, olha, precificação tem técnica de precificação, certo? Inclusive, eu quero fazer uma masterclass só sobre precificação. Não quero falar de nada técnico, quero falar de dinheiro. Adoro dinheiro e adoro falar sobre ele. E prospecção de clientes. Tem técnica para você prospectar clientes. Lógico que no começo tudo é mais difícil, você tende a engatinhar, né? E depois você começa a andar, e depois você começa a correr, e depois você vira um maratonista em prospecção. Ok? Aí tudo bem. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que muitos advogados, na verdade profissionais liberais, né? Profissionais liberais, eles acham que estão um pouco à parte disso que eu vou mostrar para vocês agora, né? Eles acham que isso não é muito para ele, né? Ah, não, isso não importa muito, e às vezes você está tão envolvido no operacional que você não dá um passo para trás para olhar o seu negócio de fora, né? De fora, de cima. Mas a lógica é, ok, entre a prospecção e a precificação, existe um miolo aqui, certo? Existe um miolo, perfeito? E eu pergunto, você tem um modelo de negócios ajustado no seu escritório? Você prospectou o cliente marcou uma reunião com você. Eu não vou nem para o detalhamento específico do método, eu vou trazer o dia a dia aqui dos escritórios. E você senta com ele para conversar. E aí? O que você faz depois? Você fica olhando para a cara do outro? Porque qual é muitas vezes a grande dificuldade? Às vezes o aluno diz assim, doutora, eu até consigo prospectar, mas eu tenho baixo fechamento. Eu não consigo fechar. O pessoal fica dizendo aí na internet que fecha contrato 6 dígitos assim. E eu tô com uma baita dificuldade, né? Ou uma também. Aí disse assim, doutora, isso vai ser objeto de outra conversa, né? Sobre isso. Opa, a internet deu uma caída aqui. Instagram, vocês me veem? Vocês me veem? Me diga aqui. Internet caiu. Ah, então é porque aqui quando cai no Instagram, quando cai, entra o 5G do celular. Mas aqui no YouTube não. Bom, vou esperar aqui restabelecer a conexão. Vamos lá, vamos continuando, né? Alan, querido, seja bem-vindo. Vou dar tchau pro Alan daqui, ó, que o Alan tá bem ali, ó. Bom, gente, vamos lá. Enquanto a internet decide voltar aqui ou não, eu vou aqui me organizando com vocês. Então, vamos lá, continuando. Então, existe uma entrega nesse entremeio. Vamos lá, voltamos no YouTube. YouTube, olha, eu vou logo dizendo aqui, parece que a internet aqui tá meio instável. Então, se acontecer qualquer coisa, vão pro Instagram, porque estamos também dupla plataforma. Tá bom? Onipresente aqui. YouTube e Instagram, né? Então, gente, voltando ao que eu ia falando. O que acontece muitas vezes? Como eu ia falando, a aluna chegou para mim e disse assim,
Gleice, eu preciso conversar com você sobre um caso que está na minha mesa. É um caso relativamente simples, a família é harmoniosa, mas eles não avançam para o fechamento e eu já estou na 5ª reunião. E semana que vem eu vou marcar uma reunião com eles e eu queria saber com você quais são os argumentos que você usa para fechar. Eu disse, como é que é? Oi? Você está na 5ª reunião, você vai para a 6ª reunião e o cliente não se decidiu, demita esse cliente na próxima reunião, se é que você vai fazer. Se é que você vai fazer. E ela ficou assim olhando para mim, tipo, mas doutor, é o meu primeiro cliente. Eu disse, ele não é seu cliente, ele está te sugando. Ele está te sugando. Entendeu? Ele não vai, deixa eu te explicar. Ele não vai contratar. Tá na 6ª reunião, porque eu entendo quando diz assim, a família tá em pé de guerra. A família tá brigando, existe um conflito que a gente precisa primeiro acalmar os ânimos para tentar conversar, tem cases e cases. Mas a família é tranquila, tá tudo ok, eles estão na 6ª reunião e não estão avançando. E ela disse assim, cada reunião que o cliente chega, ele chega com um caderno de dúvida. Eu disse, esqueça. Demita esse cliente. Eu disse, você tem um dever de casa, demite essa criatura. Eu não vou lhe dar um script de fechamento não, eu vou lhe dar um script de demissão. E ela riu, mas ela ria de nervoso. Eu disse, escute o que eu estou lhe dizendo. Demita esta criatura. Pois é, a Andressa botou aqui, conheço assim, né? Você sabe. Pois é, sabemos, né, Andressa? Sabemos, né? Por quê? Porque às vezes, gente, o cliente só quer te sugar. Às vezes o cliente não tem perfil. Você está prospectando a pessoa errada. Você está prospectando pessoas que não têm perfil de cliente de holding. Ok? E aí o que acontece? Você perde o principal ativo que o profissional liberal tem na vida profissional dele. Que é o quê? Tempo. Vou dar um tempinho aqui para vocês me responderem. O que vocês acham que é a maior perda que o profissional tem quando ele fica, por exemplo, como essa caríssima colega, que depois eu vou falar sobre isso especificamente, porque tem um jeito de resolver isso. Ia para a 6ª reunião com o cliente e ele sem fechar. Ninguém quer se arriscar, dizer o que ela estava perdendo ali. Qual é o principal ativo que o advogado ou o contador perde no escritório quando ele cai num problema desse? Ninguém se arrisca. Exatamente, a Andressa foi na bucha. Porque a Andressa já foi, já voltou. A Andressa já faz o que a gente já discutiu, está começando a discutir aqui. Gente, você está perdendo tempo. Dinheiro volta, tempo não. Tempo. Você está perdendo algo que é intransponível. É insubstituível. Se tem algo na sua vida que de fato é insubstituível, é tempo. O minuto que você perde, o que você desperdiça, ele não volta nunca mais. Ele foi embora e acabou. Então, essa pessoa, na melhor das boas intenções e com inexperiência nessa atividade especificamente, estava perdendo tempo. O tempo, as 6 reuniões, né, hipoteticamente, as 6 reuniões que ela estava dedicando a esse fechamento, que não ia acontecer, né, ela poderia estar prospectando outros clientes, ela podia estar conversando com outras pessoas, ela podia estar gravando vídeos nas redes sociais, ela podia estar de qualquer outra forma se promovendo para outros potenciais clientes, esse sim com potencial de fechamento. O grande problema que a internet acabou criando, né, e a gente sabe de onde surgiu isso, era de que vender holding era muito fácil. Que qualquer pessoa é um cliente em potencial de holding familiar. Que qualquer pessoa com imóvel é cliente de holding. Boa tarde, Regina, tudo bem? Boa tarde. Que qualquer pessoa tem esse perfil. Entende? E isso não é verdade. Ok? Isso é um primeiro problema. Muitas vezes você prospecta a pessoa errada.
Então, antes de você... Gente, isso é importante demais. Quando a gente entende isso, o jogo vira de uma forma que vocês não têm noção. Você precisa entender um detalhe básico, que é o seguinte: quem é o cliente com perfil para uma holding familiar? Quem é o cliente com perfil para um planejamento patrimonial e sucessório? Tudo começa dessa análise. Eu vou falar com quem? Entende? Porque a partir do momento que você fala com todo mundo, né? Isso é um jargão típico do marketing digital, diz assim, quem fala com todo mundo não se comunica com ninguém. Entende? Então, a primeira coisa é quem é o cliente adequado para isso. Porque entendendo quem é o cliente, para quem o seu serviço se destina, você já limpa muito mais a sua comunicação. Perfeito? A Andressa Romero faz isso como ninguém. Quem quiser, inclusive entrem lá no perfil dela, que é sensacional o conteúdo que ela faz voltado para o cliente final. Tá? Então, isso é um ponto. Outro ponto é você ter um modelo de negócios dentro do seu escritório, voltado para este tipo de atendimento. Gente, não adianta. Perder tempo é caro demais. Porque você perde duas vezes. Você perde aquele cliente que tomou seu tempo indevidamente ali, que não tinha perfil nenhum para fechar com você. E você perde, você tem um custo de oportunidade daquele tempo que você deixou, de repente, de prospectar o cliente ideal ou um cliente com potencial de fechamento com você. Todo mundo vai fechar com você? Não. Eu não fecho todo mundo com quem eu falo. E tá tudo bem. Gente, isso faz parte do game. Ninguém fecha todos os contratos. As pessoas não estão por aí com cartão na mão nem com celular na mão para fazer Pix, para fechar holding. Isso foi uma mentira que inventaram no mercado. Agora, adotar dentro do seu escritório um modelo estruturado vai fazer toda a diferença e vai diminuir em muito essa sua perda de tempo com clientes que não estão alinhados com o produto, com a proposta, com o ticket. Com o ticket. Gente, eu costumo dar esse exemplo, né? Eu gosto muito de carro. Então, eu costumo dar esse exemplo, tá? Gente, ninguém precisa vender uma BMW para mim. Ninguém precisa vender uma BMW para mim. A BMW já está vendida. Tá entendendo? Eu nem gosto muito de BM, mas é um carro sensacional. Eu gosto mais de Mercedes. Certo? Ok? A questão é, no final do dia, tenho condições de comprar? Entendeu? Que também não adianta. Não adianta. Você falou, você mostrou tudo para o cliente, você mostrou todas as vantagens, você mostrou todas as possibilidades, você mostrou tudo de lindo, maravilhoso. O cliente, os olhos dele brilham. Mas você diz assim, exemplo hipotético, porque eu nem acho que seja esse o valor, tá? Mas imagine, você diz assim, vou fechar por 50 mil. Você põe 50 mil na mesa e ele diz assim, pô, doutora, show demais. Não, top, mas assim, eu não tenho dinheiro. Cara, entendeu? Ou então o que é que ele faz, né? O que é pior, ele diz assim, vou conversar em família e volto, e bloqueia, até bloqueia você no celular. Né? Que é para não ter perigo de você fazer um follow-up nele, né? Oi, e aí? Analisou? Como é que tá? Né? Desaparece. Então, gente, entender quem é o cliente ideal, a jornada do cliente, como que isso começa, quando o cliente vem, como que eu vou trabalhar isso com ele, ter uma consulta estruturada para atender, o que eu vou perguntar, quais são as informações que são estratégicas e que ele precisa me trazer, o que ele pretende com esse planejamento, e não simplesmente chegar lá e ficar repetindo. Sabe o que é? O governo vai tomar seus bens, o inventário dura uma vida. Olha, sabe o inventário dos seus bens? Vai durar 10 anos, vai durar 15 anos, seus filhos não vão conseguir acessar rápido. Falando, feito,
né, um disco arranhado, todo mundo aqui é da época de disco de vinil, gente, então eu não tô falando grego com ninguém, um disco arranhado ali, né, fica pulando a faixa ali, fica na mesma faixa, né, e não sai do lugar. Você tá perdendo tempo. Ai, doutora, eu tô com a agenda lotada de atendimento de holding. Eu já atendi como eu já peguei alunos com essa dor. Doutora, eu já atendi assim umas 8 pessoas, mas ninguém fecha. Ninguém fecha, às vezes manda documento, fica de mandar documento, não manda. Ou então eu faço uma análise legal para o cliente, mostro todas as possibilidades, ele vem aqui, traz a mulher, às vezes traz os filhos, se reúne, mas ó, sumiu, eu tô com dificuldade grande de quê? De fechamento. Né? E isso não é ausência de conhecimento. Isso muitas vezes é ausência de método. É ausência de um conhecimento, de um modelo de negócio adequado para isso. Gente, eu sempre digo isso. O cliente com perfil de holding familiar, o cliente que verdadeiramente tem bala na agulha para pagar, ele tem poder de escolha. Entende? Ele não está escolhendo o profissional olhando para o lado direito do cardápio, não. Então, ele vai contratar você se ele sentir segurança no que você está transmitindo. Se ele sentir que ele está diante de uma pessoa que tem um posicionamento profissional. E aí as pessoas ficam assim, Gleice, eu tenho dificuldade de prospecção. Eu tenho dificuldade de posicionamento. Posicionamento nas redes sociais. Eu tenho dificuldade de... Gente, seu posicionamento não começa no Instagram, não. Né? Ele tem que estar alinhado não só com o que está no Instagram ou no YouTube. Ele tem que estar alinhado quando você dá o bom dia para o cliente, quando você fala com ele no WhatsApp. Entendeu? Você saber conduzir essa conversa. E aí vem a pergunta que não quer calar. Todo mundo aqui cobra consulta? Põe aí nos chats. Põe aí nos chats, por favor. Cobram consulta? A pergunta que não quer calar. Cobra ou não cobra? Andressa cobra. Mais alguém? Pode dizer, gente. Aqui é tranquilo. Marcele, não cobra. Tá empatado. Darlânia não cobra. Luciana, R$800. Muito bem. Celiane, querida, tudo bom? Seja bem-vinda. Celiane disse, eu cobro caro. Regina, não. Kelly, tudo bem, Kelly, querida? Seja bem-vinda. Pretendo cobrar. Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Cobrar consulta tem uma série de consequências, inclusive financeiras, tá? No contexto do planejamento. Mas cobrar consulta, de repente uma pessoa, vou fazer uma adenda aqui, ó. Não, mas está dando trabalho que estou querendo cobrar. Pois é, Laine, fica aí. Olha, o cobrar consulta, ele tem vários aspectos. Cobrança da consulta tem vários aspectos. A gente vai fazer uma live aqui só sobre isso. Mas a cobrança de consulta é o melhor. Escutem o que eu estou dizendo. Cobrança de consulta é o melhor posicionamento que você pode ter. O melhor. Gleice, eu tenho dificuldade de me posicionar nas redes sociais. Gleice, eu tenho dificuldade de ir pro Instagram. Gleice, eu tenho dificuldade de vir pro YouTube. Eu tenho dificuldade de gravar vídeo. Eu tenho dificuldade de gravar live. Certo? Tudo bem. Você quer fazer uma coisa, foca em uma. Cobre consulta. Ai, Gleice, mas eu tô numa cidade pequena. Ai, Gleice, mas aqui ninguém cobra. A sua mãe já dizia que você não é todo mundo. Porque minha mãe dizia isso pra mim e eu digo isso pra minha. Então, certamente a sua dizia pra você. Minha filha, você não é todo mundo. Entendeu? E aí, o que é que você faz? Cobra. Deixa eu ver aqui, ó.
A Andressa botou aqui, ó. Se o cliente tem dó de te pagar a consulta, ele não vai te pagar o projeto. A Andressa matou a pau aqui. Como assim? É isso. Eu costumo dizer assim, imagine que você tem uma corrida de obstáculos. Eu adoro esporte. É na época das Olimpíadas, gente. O tempo que eu tinha era, né, seguindo ali as provas. E atletismo, então, nossa senhora, gente. As que eu gosto mais, GRD, atletismo e LPO, levantamento de pesos olímpicos. Eu adoro LPO, gente. Aquilo é sensacional. Vai voltando. Então, quando você tá ali, imagine a corrida de obstáculos. E imagine que o corredor é o cliente. O primeiro obstáculo é a consulta. Ele caiu ali, ele perdeu a prova. Ele perdeu a prova, ele derrubou o primeiro obstáculo. Ele perdeu a prova. Não perca um único minuto do seu tempo com ele. Foi o que a Andressa botou aqui. Você já corta na raiz. Como é? Exemplo hipotético. Você está cobrando R$100 numa consulta. Eu nem concordo com esse valor, tá? Eu estou dando um exemplo. Você está cobrando R$100 na consulta. 100. E o cliente disse, ai doutora, tá caro. É só uma duvidazinha. É só uma palavrinha. Tá? Gente, esse é o melhor posicionamento que você vai ter. O cliente vai olhar para você como um profissional que está em outro patamar. Ele já faz uma leitura, inclusive subconsciente, sobre você. Tipo assim, ela ou ele não fala com todo mundo. Ela é inacessível. E para eu ter acesso, eu tenho que pagar. Opa, essa advogada ou esse advogado não é todo mundo. Ok? Elaine botou aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Se o cliente tem dó de pagar a consulta, isso mesmo. Ai, gente, eu tô... Porque a minha consulta eu já faço depois de uma análise, no mínimo, da... Mas de jeito, Elaine. Vamos ter uma conversa. Vamos ter uma conversa. Essa sou eu, ainda não tive coragem de gravar vídeo no Instagram. Pois é. Liliane, seja bem-vinda. Tia Nádia, bem-vinda. Obrigada. Então, gente, o melhor posicionamento que a Elaine botou aqui, pois cobre consulta. Gente, o cliente já vai de cara, fazer uma leitura sobre o seu posicionamento. Gente, isso é subconsciente. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem um médico do plano de saúde, sem nenhum demérito, tá? A pediatra da minha filha, assim, gente, ela é fantástica. E ela atende no meu plano de saúde. Mas aqui em casa já há consenso. Tipo assim, meu amigo, no dia que ela sair, a gente vai continuar com ela. Se ela cobrar R$2.000 a consulta, a gente vai pagar. Entendeu? Porque ela é fenomenal e a gente não quer perder ela nunca. Tá? Mas imagine, aí você chega e diz assim, cara, mas, exemplo, meu filho ou minha filha, enfim, tá apresentando um problema de saúde, e eu preciso ir para um especialista. Aí você vai procurar, qual é a primeira coisa que você procura? Se tem alguém que atenda a sua necessidade no plano de saúde. E se não tiver, você liga, pede indicação para alguém. Alguém diz assim, tem doutor fulano. Agora é o seguinte, meu amigo, a consulta dele é R$1.000. Gente, ele pode nem ser essa Coca-Cola toda, esse médico ou essa médica. Mas na sua cabeça, de cara, você diz assim, o quê? A consulta é R$1.000? Essa médica sabe o que faz, esse médico sabe o que faz, eu vou lá. De repente você chega lá e tem um péssimo atendimento, tem uma péssima impressão. Você diz assim, rapaz, eu meio que me enganei, que acho que essa pessoa não segura tanta onda não. Ok? Mas, naquele primeiro momento que você liga para a clínica e diz assim, ela não atende plano de saúde e a consulta é R$1.000 e é no Pix, não passa cartão, você, rapaz, essa bicha deve ser boa mesmo, viu? E tem mais, não tem vaga não. Só pra semana que vem. Entende? Então, é a mesma coisa com os advogados. É a mesma coisa.
A lógica é a mesma. Na hora que você dá um pitch de consulta para o cliente, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: esta pessoa não está à minha disposição. Eu não estou contratando um funcionário. Porque tem gente que contrata um advogado, mas na cabeça dele ele contratou um funcionário. Ele acha que pode te mandar mensagem a qualquer hora. Doutor, e o meu processo 8 da noite, quando você já está em casa com a sua família. É ou não é? Atire a primeira pedra aqui, gente. O advogado, se você nunca passou por isso, você não está advogando. É algo errado na sua vida. Porque todo mundo já passou, né? Mas na hora que você começa impondo limite, você quer ser atendido, é R$350 uma consulta. É no Pix, eu não passo cartão. Seja feliz. Tá aqui os dados. Só tem disponibilidade para daqui a 2 dias. Né? Ó, esse gatinho da vaga eu uso sempre. Pode ser segunda com agenda vaga, mas para o cliente talvez só daqui 10 dias, exceto no caso de desistência. Exatamente. Exatamente. Né? O gatilho, né? Eu entendi que era gatilho. É porque o corretor mata a gente de vergonha, né, Andressa? Então, gente, isso faz parte, obviamente, de um método muito maior, mas que começa com o básico. E aí é o que a Andressa colocou. De cara você já começa a eliminar. Não, se for da família, Elaine, aí the game is over, né? The game is over. Então, o que acontece muitas vezes? Você acaba ficando em uma situação, se você não faz isso, você acaba ficando numa situação em que você fala com todo mundo e não fecha com ninguém, né? Ó, a Vânia, minha querida, tudo bom? Seja bem-vinda. Gente, Vânia, tua energia é sensacional, eu adoro ela. A gente fez uma reunião ontem, foi maravilhosa. Ela botou aqui, ó, até a manicure agora só agenda com 50% de pagamento. Se você faltar, ela não devolve. Exatamente. A Liliana botou aqui, ó, eu adoro cobrar consulta. Já elimina cliente dor de cabeça, porque esses nunca querem pagar. Tá? Mas o método em si não se resume a você cobrar uma consulta. Um modelo de negócios, ele parte de algum ponto. E eu entrei aqui na consulta porque eu sabia que a dor era maior. Muita gente não cobra consulta, tem dificuldade com isso e tal. Mas um modelo de negócios, ele está muito além de você exclusivamente cobrar uma consulta. Um modelo de negócios, ele começa com isso, obviamente, especialmente numa área em que você está vendendo high ticket, porque vender high ticket não é fácil, mas é você conseguir entender qual é a jornada do cliente, como aquele cliente compra, quem é a sua persona ideal. Exemplo clássico que aconteceu comigo hoje. O cliente disse assim, eu fiz um pitch de consulta e tudo, enfim, o cliente disse, doutor, eu quero fazer tal, só que eu não uso o aplicativo do banco no celular. Então, são pessoas, por quê? Porque é uma pessoa já de mais de 80 anos e disse, doutor, eu não gosto, eu não confio, eu tenho medo que isso acabe gerando um problema, eu vou ao banco fazer o depósito do valor da consulta, né? Porque eu não uso essas tecnologias porque eu não gosto. Gleice, o que é que isso tem a ver? Porque a gente precisa entender que o cliente ideal de holding familiar é um cliente mais idoso, é um cliente que já passou por mais coisas, é um cliente que visa muito segurança. Ele está em busca de segurança, ele quer fazer um planejamento patrimonial e acessório. Então, essa pessoa, ela olha para antecipação, para evitar riscos. E é da mesma forma no momento da contratação, ok? Ela vai olhar para o profissional com que ela se sente segura fazer o quê? Um fechamento futuro. Ninguém está no meio da rua com cartão na mão para passar Pix de 100 mil, nem passar o cartão de 100 mil reais para fazer uma hold com qualquer advogado. É preciso preciso você travar um relacionamento com esse cliente. E isso demanda um tempo.
Isso precisa de uma estrutura. Isso precisa de um passo a passo organizado. Eu passei por isso quando eu comecei lá atrás. Então, quando eu comecei, em 2014, eu fui fazer um curso em Recife. Já contei essa história aqui. O primeiro curso que eu fiz, um curso presencial, a gente não tinha essa facilidade do online. E depois eu fiquei indo para São Paulo. De tempo em tempo eu ia fazer curso em São Paulo. Tudo presencial, porque não tinha essa história do online, essa facilidade que a gente tem hoje. E quando eu voltei, eu fiz uma prospecção interna, que normalmente é como eu indico para os meus alunos fazerem. Olhe primeiro para a sua carteira. Seu cliente já está dentro de casa, ele já está dentro do seu escritório. Então, em vez de você se preocupar em prospectar fora, prospecte dentro. Então, as primeiras prospecções, elas foram muito tranquilas. Quando eu voltei, eu fechei 3 contratos. Qual foi o problema? Você pensando, nossa senhora, a doutora fechou 3 contratos. Pois é, gente, 3 contratos, um de 10 mil e 2 de 15. Por quê? Porque eu não sabia precificar. Eu vim aprender depois, né? Mas no começo, nossa senhora, eu achava que aquilo, depois que eu vi a trabalheira, eu disse, Jesus amado, paguei para trabalhar. Né? Então, tudo que eu trago aqui para vocês, gente, eu aprendi nas estradas da vida, né? Como diria Milton Nascimento, nas estradas da vida, né? E depois, quando eu fui fazer prospecção externa, quando eu passei a prospectar fora da minha carteira, eu senti essa dor. Eu ficava, meu Deus do céu, é uma reunião, não tinha rede social como a gente tem hoje, né? A prospecção era mais no boca a boca, era chegando, era chamando parceiros, né? Colegas ali, advogados de áreas afins, né? E a gente ia chamando, ia ali conversando e tome reunião. E tome reunião, e tome reunião. E nada de fechamento. E aí, gente, isso tem um efeito muito ruim, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, né? Logo nessa fase, né? Que eu fiz os primeiros e depois fui prospectar fora, né? É que você começa a achar que não funciona. Cara, isso não funciona. Esse negócio do povo dizer que fecha contrato 6 dígitos de hold é mentira. Isso é coisa de vendedor de curso. Isso não funciona, gente. Eu garanto pra vocês que funciona. Né? Ah, mas isso não funciona. As pessoas não pagam. Claro que paga. Quem foi que disse isso? O cliente não é adimplente? Claro que sim. Claro que o cliente é adimplente. Né? Mas tudo isso partiu de, ao longo do tempo, eu ir construindo e entendendo qual era a jornada desse cliente até o fechamento, eliminando os prospectos ruins, entendendo que nem todo mundo que entra em contato comigo é meu cliente. Eu vou contar uma outra coisa para vocês que eu descobri depois que eu desenvolvi esse modelo de negócios no meu escritório, tá? E eu faço isso já há pelo menos 6 anos. Né, que eu consigo me lembrar aí, pelo menos 6 anos eu faço isso, né? Gente, o cliente só é seu cliente quando ele pagou alguma coisa para você. Essa história da pessoa, não, porque fulano tá me ligando. Não, tá aqui, ó, tem uma pessoa que é a 4ª vez que ela me liga. E quem é essa pessoa? Não, é um cliente. Ah, ele é seu cliente de quê? Não, é porque a gente tá conversando. Então ele não é seu cliente. Parem com isso. Parem de ficar falando com todo mundo. Achar que tá prospectando. Tá prospectando nada. O cara tá sugando seu tempo. Essa pessoa tá sugando seu tempo. Homem, mulher, enfim. Tirando dúvida em WhatsApp. De jeito nenhum. Dúvida em direct. Gente, se soubesse a quantidade de dúvida que eu recebo em direct, especialmente quando eu faço live de conteúdo técnico, e no YouTube não tá escrito. Não, gente, vocês não têm noção. Ai, doutora, sabe o que é? Aí começa. Papai casou com mamãe em 1965. Aí somos em 4 irmãos. Desses 4 irmãos, aí papai comprou uma fazenda, mas ele deu uma parte da fazenda pro meu irmão, que é quem toca essa parte. Depois ele comprou 4 imóveis, mas um apartamento ele vendeu. Aí teve um outro, quando a minha irmã casou, ele deu um apartamento para minha irmã. Aí a pessoa sai, né? Aí lá atrás. E aí, o que a senhora acha? A senhora acha que uma hold pode resolver esse problema? Aqui, ó. A Vânia botou aqui, ó. Tem cara de cliente com 100 imóveis alugados em dinheiro. Exatamente, né? Exatamente. Entende, gente? Então,
parem com isso. Essa pessoa, né? Primeiro, com todo respeito, primeiro, essa pessoa é sem noção. Que acha que você vai conseguir dar uma análise completa com uma conversa de direct ou com uma conversa de WhatsApp ou um comentário no YouTube. Primeiro, ela já deu o tom da banda, né? O ritmo da banda aí, tá? Então, primeira coisa. E outra, valorize o seu conhecimento, valorize o seu tempo, valorize sua qualificação. Quantos cursos de holding você já não fez? Para ter condições de atender bem os possíveis clientes que, na verdade, muitas vezes não querem te pagar uma consulta. Quantos? Que a Andressa eu sei que já fez todos, está comigo até então, desde ela é da minha primeira turma, e ela já fez todos os disponíveis, né? Quantos? Marcele, vou falar da Marcele. Marcele estava comigo no workshop. A nova holding familiar, só falando das principais, não de todas, porque era impossível. Principais mudanças da reforma tributária que vão impactar diretamente na holding. Fora as mudanças indiretas. A gente falou das mudanças diretas. Marcele estava lá. 3 horas e meia de aula durante 3 dias. Começou às 7 da noite, foi até às 10h30. A Marcele ficou os 3 dias. E aí? Tempo que ela podia estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive nada, descansando, porque descansar faz parte da produtividade, né? Ah, Andressa, obrigada, ela botou, fiquei só nos melhores, obrigada, né? E aí o cliente chega e não quer valorizar minimamente o seu tempo, mas entenda, o problema não está no cliente, o problema está em você, o problema não está nele. Não terceirize a culpa. Essa live é sobre verdades. Verdades que doem. Eu costumo dizer isso, gente. Verdades que doem, mas acordam. A culpa está em você. Você está atendendo o WhatsApp e dando consultoria grátis no WhatsApp, no direct do Instagram. É você que está derrubando o seu próprio posicionamento. Não é o cliente, não. O cliente está só se beneficiando. Para ele tá tudo bem. Vamos lá, doutora, mas eu quero mais. Vamos lá, doutor. Bora, bota aí. E o ITCD? E o ITBI? E qual o valor dos seus honorários? E entendeu? Então, gente, muitas vezes a sua falta de monetização não está na sua falta de conhecimento. Gente, aquele livro Segredos da Mente Milionária, ele já bota para lascar assim de início. Ele diz assim: ter conhecimento técnico na sua área é o básico. É o básico, é uma obrigação básica. Então, partindo do princípio que você já tem conhecimento aprimorado na sua área de holding familiar para atuar, por que você não está fechando? Certamente é pela falta de um método adequado para monetizar. Ok? Então, saiam daqui pensando nisso. Olhem para isso de outra maneira, tá? Olhem, tenham um olhar diferenciado para o que eu estou falando aqui. Advogados não tendem a pensar em modelos de negócio. E aí fica reclamando da concorrência, fica reclamando do time holding que vende holding a R$10.000, fica reclamando, né, da morosidade do judiciário. Gente, nada disso está no seu controle. Você não vai resolver nada disso, não. Você tem que olhar para dentro do seu negócio e dizer, tá, beleza, como é que eu torno isso aqui rentável? Porque a concorrência está aí, todo ano, 2 vezes por ano, mais e mais advogados entram no mercado, entende? E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar reclamando? Então, essa live e as sequências de lives é pra gente tratar sobre isso. Elaine botou aqui, custa muito caro se especializar, tanto financeiramente quanto ao tempo e dedicação. Exatamente. As pessoas tendem a olhar para o custo financeiro. E o tempo que você fica ali, queimando a cara no computador, né? Assistindo aula, pesquisando, lendo livro, se especializando, às vezes viajando para fazer uma pós até fora do local onde você está. Né? É sobre isso. É tempo que você podia estar com a sua família, é tempo que você podia estar treinando, é tempo que você podia estar descansando. Você está fazendo qualquer outra coisa. Viajando a lazer, que é muito bom.
né? E outra, vamos parar com essa história, não, a live hoje veio para chocar, mas é isso mesmo. As pessoas têm uma coisa assim, não, você tem que fazer as coisas por um propósito, tem que haver um propósito, você tem que ajudar as famílias por propósito. Gente, é óbvio que a gente tem que ter um propósito, é óbvio, porque senão a gente se torna pessoas inescrupulosas. Se for exclusivamente pelo dinheiro, você perde o escrúpulo. Aí você faz qualquer coisa, desde que o cliente pague. Não é sobre isso, tá? Mas dentro do seu escritório, você tem que pensar em monetização. Você tem que pensar em lucro. Você tem que pensar em resultado da sua advocacia. Senão, seu escritório vira uma ONG e ele quebra. E o cliente que se beneficiou de você ao longo do tempo, sem querer pagar o valor justo pelo seu conhecimento e pelo seu tempo, vai procurar outro. E você fechou as portas. Ou desistiu do sonho de se posicionar adequadamente na advocacia, ou desistiu do sonho de morar onde você queria, ou desistiu do sonho de fazer ou dar de presente pro seu filho a viagem que ele tanto queria. Você desiste da vida. Entendeu? Então, gente, entender como funciona isso, entender esse passo a passo, é fundamental para você conseguir rentabilizar adequadamente no seu escritório e fazer o que tantos outros, eu fiquei muito feliz, né, que os alunos vieram aqui, né, dizer, não, você já elimina de cara os clientes ruins, os clientes sem aptidão, os clientes que não querem pagar, e como a Andressa colocou muito bem, elimine o mal pela raiz. Venderam pra gente na faculdade que o advogado de sucesso é o advogado com agenda lotada. O advogado de sucesso é o advogado com controle do seu tempo. Advogado agenda lotada, isso é coisa para receber e pega carteira. Que ele tá na fase dele e tá tudo certo. Ok? Mas se você tem 5, 10, 15 anos de atividade, você tá com a agenda lotada e não tá conseguindo monetizar, tem algo muito errado. Então, gente, as próximas lives aí, a gente vai tratar sobre isso, tá? Vai tratar sobre modelo de negócios adequado, ok? Vai tratar sobre como você consegue verdadeiramente iniciar com essa monetização das suas redes sociais, ok? Vamos trabalhar mais essa questão de como você valorar melhor o seu tempo e a sua bagagem de conhecimento para você atender o cliente certo e você conseguir fechar mais contratos no final. Porque o objetivo é falar com menos gente e fechar mais contratos. Aumentar a sua taxa de conversão e lá na frente você conseguir ter uma advocacia verdadeiramente rentável. Beleza, gente? Desculpem pelo YouTube, caiu aqui por conta da internet, não voltou e aí acabou que o próprio YouTube encerrou, né, a live. Eu vou ver se depois eu consigo pegar esse vídeo e subir lá, mesmo que não fique com a formatação adequada, porque eu sei que tem um pessoal que é muito fiel no YouTube e aí vai gostar mais desse conteúdo, ok? Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês, né? Pela audiência de sempre, né? E próxima terça-feira vamos seguir aí com essa nossa sequência de lives esses dias, falando especificamente sobre esses temas, ok? Ô, Celiane, obrigada. Eu tava com saudade de você, criatura. Você sumiu, não suma não. Não suma não. Obrigada, Elaine, obrigada a todos vocês, vai ficar salva, né? Beijos, Marcele, beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente, obrigada.